Nós temos presenciado aqui, constantemente, nos domingos à noite, uma série de mensagens que o pastor Hélio tem feito sobre a questão do encontro com Deus. E aí, eu conversando com ele, falei, pastor, eu não vou inventar moda, não. Deus está me direcionando a continuar falando sobre isso. E aí nós brincamos, né, até na reunião que nós tivemos na terça-feira, de equipe ministerial, e a palavra milagre saiu na conversa. E eu fui para casa pensando, que encontro Cristo teve com alguém que foi um milagre? E aí no meio da semana, Deus me levou a Lázaro. Deus me levou a João, capítulo 11. Se você quiser abrir aí sua Bíblia, ou acessar, já vai acessando aí o Evangelho segundo João. E a ressurreição de Lázaro, irmãos, é mais profunda do que a gente possa imaginar. Essa história é muito mais longa do que a gente possa imaginar. Queria poder ter aqui, talvez, uns 2 domingos só para conversar sobre Lázaro. Mas eu quero iniciar falando uma coisa muito importante. A salvação que há em Cristo Jesus, ela não tem um objetivo mero de só curar uma doença, mas ela tem o objetivo de ressuscitar mortos. Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, diz que nós já ressuscitamos com Cristo. O alvo da salvação em Cristo Jesus, ele não passa somente na esfera de eu viver uma vida melhor, mas ele entra numa esfera sobrenatural, aonde o inimigo de nossas almas olha para aquele salvo e diz, espera aí, aquele ali não é um zumbi, ele está vivo. Aquele ali não está caminhando de qualquer jeito, ele está vivo. Porque ao encontrar Cristo, nós nos fazemos nova criatura. As coisas velhas se tornam passado. Eis que tudo se faz novo. É feita uma mudança geral na nossa vida. Só que o Evangelho de João, ele tem algumas peculiaridades importantes para você entender. É o meu jeito meio de dar aula, então eu vou dar uma aulinha aqui de João. João é muito interessante, porque João possui algumas cenas que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 9, aonde o tempo todo Jesus é atacado. Todos os capítulos Jesus é atacado. Mas ele é atacado por quem? Ele é atacado pelos religiosos da época. Ele é atacado no capítulo 1, no capítulo 2, no 3, até o 9, ele é atacado por religiosos. O tempo inteiro Jesus tem que mostrar uma defesa. Quando não é Jesus, como foi no capítulo 1, foi com João Batista. E aí então você começa a perceber que o foco era destruir a vida de Cristo. E os religiosos da época, que tinham tudo para entender de Jesus, de compreender de Jesus, pois tinham a Torá, tinham a lei, possuíam o conhecimento necessário, eram os primeiros a atacar Jesus. No capítulo 1, você vai encontrar, logo após aquele processo todo, que ele veio ser vida em nós, veio ser a luz, o verbo se fez carne, habitou entre nós, você vai encontrar ali o testemunho de João Batista. No testemunho de João Batista, o pessoal pergunta, mas quem é esse aí, que está vindo aí? É Elias? É o ungido de Deus, o Messias, o Cristo? É um profeta? Os religiosos já queriam dar um rótulo, já queriam algo que vem da religiosidade, um conceito grande. Vamos dar um conceito bem grande para ele, logo no capítulo 1. No capítulo 2, principalmente no verso 19, ao verso de número 22, olha o que diz aqui, ó. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O que os judeus já queriam fazer ali com Jesus naquele momento, eram resistir Jesus, eram afastar Jesus. Como assim você vai construir em 3 dias?
o que demorou 46 anos para ser edificado. Jesus estava falando dele mesmo. Os discípulos entenderam isso quando ele ressuscitou, mas até então, os religiosos estavam ali cutucando Jesus. No capítulo 3, não foi diferente. Ele recebeu a visita de um homem religioso, que não conseguia compreender a verdade. E aí, irmão, deixa eu falar uma coisa interessante. Qual é a ideia central do Evangelho segundo João? A resposta está em João 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida. Em todos os capítulos de João, você vai encontrar uma referência de que Jesus veio dar vida. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida. Você vai encontrar o tempo todo no Evangelho de João a palavra vida sendo dita. E em determinados momentos Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele vai expressando isso o tempo inteiro. Nicodemos não entendeu. Que negócio é esse de nascer de novo? Porque nascer de novo tem a ver com o quê, gente? Com vida. Não é assim que a gente fala? No capítulo 1 de João, está dizendo: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Como é que é o nome que a gente dá quando alguém ganha um neném? Fulano deu a vida. Ele é vida. Jesus é vida. E ele veio para dar vida. Mas a religião queria massacrar Jesus, queria apertar Jesus. Nicodemos conseguiu ter um vislumbre, um entendimento, falou assim: eu preciso conhecer esse homem. E chegou com respeito: rabi, mestre. Mas infelizmente, ele demorou para entender a conversa, porque Jesus veio dar uma vida que a religião judaica não poderia ofertar. No capítulo 4, Jesus não está em Jerusalém, mas encontra com uma mulher que está cheia de conceitos religiosos. E ela faz uma pergunta: onde nós vamos então adorar o Senhor? É uma pergunta religiosa. É lá no templo em Jerusalém ou é no monte aqui? Como é que nós vamos fazer para fazer o culto, para começar o culto? Fala para mim. Ela veio com esse conceito. Os samaritanos, eles tinham uma tradição e cheio de conceitos também religiosos. No capítulo 5, nós vemos plenamente levantada uma oposição à religião da vida. Eles não concordavam. Por quê? Jesus curou um paralítico no sábado. Você pode curar de segunda a sexta e até no domingo, mas sábado não pode. Deixa a pessoa morrer, deixa a pessoa ficar paralítica, deixa ela nunca mais andar. Mas curar não pode. Isso é um conceito religioso, conceito de regras. Jesus não aceitou isso. Para os judeus, parecia que ele queria quebrar regulamentos. E Jesus quebrou mesmo alguns regulamentos que eram puramente vazios e sem graça. Cristo, como vida, e religião com seus regulamentos, nunca vão conseguir andar juntos. No capítulo 6, nós também vemos, mais uma vez, Jesus aqui multiplica os pães e os peixes, anda sobre o mar, e ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus, no versículo 14, diz: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Só que no versículo 15, você vê a intenção religiosa. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quer dizer, estavam elogiando Jesus para tentar achar um pretexto para colocá-lo como rei, porque o que ele fez aqui, ao multiplicar os pães e os peixes, esse homem é o homem do povo. Esse homem, visão religiosa. E esse conceito religioso fez com que Deus se afastasse do meio deles. Capítulo 7 também não foi diferente, irmãos. Havia uma festa religiosa, a festa dos tabernáculos. A partir do versículo 10 do capítulo 7, você vai encontrar essa festa ali. E no meio dessa festa, as pessoas começaram de novo a confrontar Jesus. Mas aí Jesus foi se afastando e foi dizendo o seguinte, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha a vida de novo aí. Jesus está querendo dizer algo que os religiosos não conseguiam compreender. Eles não conseguiam entender. Capítulo 8, mais uma vez, nós vemos religião no capítulo 8,
que aconteceu no capítulo 8, gente? A mulher adúltera. Mestre, eis aqui essa mulher. Segundo a lei de Moisés, ela é indigna. E por ter sido pega em adultério, ela tem que morrer. Morrer é o quê? Vida. Olha só. Jesus pega e fala, espera aí, quem de vocês não tem pecado? Quem não tiver, fique à vontade. Pode pegar a pedra do tamanho que você quiser e jogar onde você quiser. Os mais experientes foram saindo primeiro. Eles, em vez de perguntar, Senhor, então qual é a solução para dar vida a essa mulher de novo? Não, eles saíram, porque os religiosos não suportam vida que fuja dos seus critérios, que fuja dos seus regulamentos. Mas o Senhor respondeu à maneira da vida, expondo a insensatez dos religiosos. E acabou? Não acabou. Capítulo 9. Olha só, irmãos, a cura do cego de nascença. No 5º capítulo, foi curado um paralítico no sábado. Jesus agora vem e fala do capítulo 9, fala da cura de um cego. Aonde? No sábado de novo. Jesus estava brincando com a cara deles, né? Jesus estava querendo mesmo mostrar. E o mais interessante, irmãos, comecei a ler esse texto há um tempo atrás, com calma, e eu percebi que essa história do capítulo 9, ela termina lá no capítulo de número, capítulo 10, de número 21. O capítulo 9, você pode ler ele até o 10, 21, você verá que é uma história só. Nós temos a tendência de separar o capítulo 10 por causa da fala de Jesus ser o bom pastor. Correto, ele fala isso mesmo no capítulo 10. Mas a história continua. Olha como é que termina o versículo 21 do capítulo 10. Outros diziam, este modo de falar não é de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Quer dizer, eles estavam discutindo, desde o capítulo 9 até ali, sobre a questão da cegueira. Jesus entra no meio para dizer, olha, vocês não estão fazendo o que vocês deveriam fazer. Vocês não estão amando as pessoas como deveriam amar. Eu, como bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu, como bom pastor, vim aqui para curar. Eu vim aqui para dar vida, e vida em abundância. Já vocês, religiosos, vocês vêm para roubar, para matar e para destruir. E o nome que a nossa versão deu em português foi mercenário. A partir daí você começa a ter uma compreensão clara que a briga que envolvia toda essa questão religiosa é complexa. Mas no capítulo 9, versículo 39 diz assim, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Vou ler de novo. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Está falando de quem, gente? Dos religiosos. Eles achavam que via alguma coisa. Mas quando Cristo apareceu na frente deles como luz do mundo, como a vida que vem de Deus, os religiosos não entenderam. Eles não compreenderam. Eles ficaram cegos. E aqueles que não enxergavam nada, que não compreendiam nada, como a mulher adúltera, como outras pessoas que estavam ali, sendo maltratadas pelos religiosos, esses conseguiam enxergar o Cristo. Na cura do cego aqui, o cego vira e fala, gente, meus olhos se abriram, eu fui curado. Ele foi expulso, está no versículo 34, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram, porque para os religiosos da época, quem tinha uma cegueira de nascença, é porque nasceu num pecado, era maldito. Você quer ensinar alguma coisa para a gente? Só porque você está no erro? Mas ao encontrar Jesus, Jesus disse para ele, crês tu no Filho do Homem? A simplicidade desse cego, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tenho visto, e é o que fala contigo. Então afirmou, creio, Senhor, e o adorou. O cego viu. Os religiosos não conseguiram ver, não conseguiram enxergar. E aí então, irmãos, chegamos ao último caso de milagre do livro de João, a ressurreição de Lázaro. A partir daí você tem alguns
algumas narrativas a mais no capítulo 12 e no capítulo 13, Jesus já lava os pés dos discípulos. No 14, 15 e 16, ele faz um sermão maravilhoso sobre o Espírito Santo e já dá orientações sobre a ida dele. O 17 ele ora, oração sacerdotal. O 18, 19, 20 e 21 já é a despedida de Jesus Cristo. O capítulo 11 é fundamental. Sabe por quê? Porque até então, Jesus viveu num ambiente de religiosos. Agora ele sai desse ambiente no capítulo de número 10, no finalzinho do capítulo 10, ele sai desse ambiente de religiosidade e começa a procurar agora algo diferente, algo novo para viver. E aí nós chegamos então à história de Lázaro. O primeiro momento aonde Jesus é confrontado, ele mostra que ele veio para reconciliar o mundo com Deus. E ele encerra no último milagre de João, para dizer ao mundo que ele não só reconcilia o homem com Deus, mas ele também vai dar vida àqueles que crerem nele de todo o seu coração. Reconciliação e ressurreição. Jesus vai trabalhando esse processo. E nesse encontro, nesse reencontro agora com Lázaro, que será profundo, ele vai deixar lições importantes. Mas o mais interessante disso tudo, é que mesmo tendo oposição o tempo todo por religiosos, Jesus agora também começa a ter obstáculos para fazer aquilo que ele veio fazer. E não são religiosos, são pessoas que caminham com ele, são pessoas que estão perto dele. E isso vai mostrando para nós cada vez mais que não é somente a religião vazia ou ritualística, puramente simples, sem graça, sem sentido, que nos afasta de Deus, mas que também podemos estar perto de Deus, mas as nossas opiniões, elas podem ser um problema sério no nosso relacionamento com Deus. Quer ver um exemplo disso? Depois você abre em casa com mais calma, o capítulo 3 de Apocalipse, e leia a história da igreja de Laodiceia. Era uma igreja cheia de si, orgulhosa, vaidosa. Nós temos a lã negra. Nós somos a região onde tem aqui águas termais. Somos uma região rica. Aqui tem um colírio que no Oriente Médio, na região toda, ninguém tem um colírio que cura desse jeito. Mas aos olhos de Deus ela era pobre, cega, miserável e nu. Era uma igreja cheia de opinião. Era um povo cheio de opinião. Resultado, isso afasta o Senhor de agir do jeito que Ele quer agir. O Senhor, meus irmãos, é a vida da ressurreição. Contudo, Ele é atrapalhado pelas nossas opiniões humanas, que acham que sabemos das coisas, que acham que entendemos das coisas. Só que no mundo sobrenatural, quem age é Ele. A nossa luta não é contra a carne, irmãos. A nossa luta não é contra o sangue, irmãos. A nossa luta é com armas espirituais. Ele se move no sobrenatural. Ele age onde não podemos agir. Ele fala onde não podemos falar. Ele se move em circunstâncias e ambientes aonde eu não me movo. Por isso eu preciso depender do Senhor. Por isso que eu tenho falado, trouxe esse tema para vocês. Estou trabalhando isso tudo com vocês para chegar aonde? Para chegar ao entendimento de que Deus quer mudar a sua história. E talvez a palavra reencontro é porque Deus me incomodou a trabalhar também com a igreja. Porque às vezes nós estamos aqui, cantamos hinos, sabemos vários textos bíblicos de cor, mas estamos às vezes mortos, cheios de pecados, afastados de Deus, longe da vontade de Deus, vivendo nas nossas opiniões, cheio de nós mesmos, achando que nós somos a cereja do bolo. E está errado. Nós precisamos agir com humildade. Hoje de manhã, mensagem da irmã Sônia foi uma bênção, para a minha vida foi uma bênção. E ela trouxe de volta Filipenses. Olha como Jesus era. Ele tinha tudo para ser forte. Chegar aqui na terra e falar assim, não, agora acabou a bagunça. E num piscar de olhos, resolver tudo. Ele se humilhou, porque ninguém tem poder para humilhar o Senhor. Ele não quis ser igual a Deus. Ele tomou a forma de servo. Não foi ninguém que colocou a forma de servo nele, não. Ele tomou a forma de servo. Ele se entregou.
e foi obediente até a morte. E morte de cruz, ressalta o apóstolo Paulo. Queridos, é isso que Deus quer de nós, essa humildade. Mas que opiniões foram essas que atrapalharam o Senhor? Primeira opinião, foi a opinião dos discípulos. Jesus lhes informou que Lázaro estava morto. Jesus falou com eles, Lázaro apenas dorme. E aí, todo mundo ficou tranquilo, ninguém falou nada. Mas daqui a pouco ele virou e falou assim, olha, vamos lá. Mas vamos lá para quê? Ele está só dormindo. O que nós vamos fazer lá? Está no versículo 12. Olha o que ele diz aqui. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Aqui nós estamos vendo o quê? A opinião humana dos discípulos. Quando avisaram o Senhor que ele estava doente, o Senhor não foi. Esperou 2 dias para ir lá. Agora o Senhor está falando que vamos lá para despertá-lo, para acordar ele. Se ele está só dormindo, está resolvido o problema. Queridos, quando o Senhor não quis ir, eles ficaram surpresos. Disseram ao Senhor que era perigoso ir. Por quê? No finalzinho da festa, do capítulo 10, você vai ver que os judeus queriam matar Jesus. É perigoso o Senhor ir para lá. Mas aí ele falou assim, não, nós vamos. E aí então Tomé ergueu a sua voz no versículo 16 e disse, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também, nós para morrermos com ele. Na cabeça de Tomé, Jesus estava indo para morrer. Porque ele sabia que os judeus iriam pegar ele. Eles estavam totalmente fora da sintonia com Deus. Eles não estavam em sintonia com o Senhor, mas queriam dar a sua opinião. E muitas vezes é assim na nossa vida, é assim na sua vida. A situação é extremamente desse jeito. Queremos dar pitaco, queremos direcionar Deus, queremos mostrar para Deus como é que as coisas são. Só que o Senhor é que sabe das coisas. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E essas opiniões nossas só geram incerteza, insegurança, e isso tudo é oposto à fé. Porque fé é ver o invisível. Eu não preciso sentir para ter fé, eu preciso ter fé. Ponto. Se a Bíblia está dizendo que Jonas engoliu o peixe, é nisso que eu creio. Mas como está ao contrário, foi um peixe que engoliu Jonas, é assim que eu creio. Ponto. Mas como é que foi? Não sei, mas se está falando, é assim que eu creio. Isso é fé. Nós queremos questionar tudo. Isso não é bom. Foi assim que os discípulos fizeram. Mas houve outros obstáculos. O primeiro obstáculo após os discípulos foi o de Marta. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, ela correu em direção a ele, não esperou ele nem falar, abriu a boca e já disse logo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. Ela estava fazendo o quê, gente? Se queixando. Ela foi se queixar com aquele que veio dar vida. Ela foi se queixar com aquele que tinha poder para trazer de volta o seu irmão. No versículo de número 23, declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Marta, então, expôs uma opinião que é certa. Claro, Senhor, ele há de ressurgir no dia da ressurreição, no último dia. De novo a religião. Ela expôs um conceito porque ela não estava plenamente clara de quem era aquele que estava diante dela. Jesus não estava falando que era no final da história. Jesus estava falando que era naquele dia. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo para Deus, para Jesus, não é problema. Para nós é. Quantas vezes a nossa opinião faz com que a gente volte lá para o fim da fila e o relógio atrasa de novo para nós recebermos a orientação do Senhor, porque quisermos passar à frente dele de novo. O que ela respondeu não era absolutamente aquilo que Jesus tinha falado para ela. Quando ele perguntou, eu sou a ressurreição
e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E tudo que vive e crê em mim, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela não respondeu. Olha o que ela falou. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo. Ela não respondeu, sim, eu creio que o Senhor faz. Ela respondeu, sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus que deveria vir ao mundo. Ela gerou um obstáculo. Ela gerou uma barreira. Por quê? Primeiro, falou mais do que devia. Tem hora que nós, diante do Senhor, temos que nos calar. E viver aquilo que o salmista diz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem momentos que tem que ser assim na nossa vida. Outra coisa, ela disse, ele vai ressurgir no dia da ressurreição. Ótimo, ela não está errada. Mas para aquele momento ela se equivocou. Ela estava diante daquele que tinha poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que pede, além daquilo que se imagina. Mas ela não teve a paciência, não teve a tranquilidade de chegar diante do Senhor e falar, Senhor, e agora o que faremos sem o Lázaro? Ela já foi logo dando o veredito. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Todas as suas diferentes opiniões eram devidas ao fato de que ela tinha muito conhecimento. Hoje há muitos irmãos com muitos conhecimentos, mas longe da vontade do Senhor, porque não esperam o tempo de Deus e não conseguem compreender o que Deus tem para fazer. Para você ter ideia da conversa, versículo 28, tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Sabe o que eu achei interessante nesse texto? Em nenhum momento no texto, você vai encontrar escrito aqui, Jesus falou para ela chamar Maria. Ela, tupetuda, falou, vai lá que o homem quer falar com você. Não está isso aqui. Ele não falou, o texto não expressa isso. Mais uma vez se percebe, é do perfil de Marta, essa atitude impulsiva. Deixa eu te falar, essa atitude impulsiva atrapalha o agir de Deus, sobrenatural, na sua vida espiritual. Ele quer ressuscitar, Ele quer fazer um milagre, Ele quer trazer vida à sua vida, mas ser impulsivo atrapalha esse processo. E aí então, chegamos à opinião da Maria, que falou a mesma coisa no versículo 32, quando ela encontrou Jesus. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Outra opinião, outra queixa pessoal. O Senhor nunca argumentava, mas também não ficava aceitando a opinião de todo mundo. Elas simplesmente não entendiam que uma vez que o Senhor estava presente, tudo estaria resolvido. Elas não conseguiam compreender que a presença dEle era o que bastava. Logo depois dele ouvir isso, Jesus, vendo-a chorar, versículo 33, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus então chora. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Eu estava lendo isso aqui, estava pensando. Muita gente fala, Jesus chorou porque amava Lázaro. Mas isso não é uma expressão de Jesus, nem dos discípulos. Foram os judeus que fizeram essa observação. Só voltar para o texto aqui, ó. Então disseram os judeus, vede o quanto ele o amava. Não foi Jesus que falou que chorou porque o amava. Foram os judeus que disseram isso. O que eu estou querendo dizer com isso então? Jesus chorou porque eles não estavam conseguindo ver. Lembra do cego do capítulo 9, capítulo 10, agora no 11? Eles não estavam conseguindo ver a vida diante deles. Jesus era a vida. E aí então, no 37, mas alguns objetaram,
não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Olha só, o parâmetro ainda estava na ideia da cura. Jesus estava querendo mostrar agora, no último milagre, no livro de João, o quê? Que ele é muito mais do que a cura. Ele vai muito mais além do que isso. Jesus, 38, agitando-se novamente em si mesmo, quer dizer, ele ficou meio tenso, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. 2 opiniões: a dos judeus, que quiseram colocar algo na vida do Senhor, que não foi ele que disse, e uma outra opinião agora de Marta novamente: ele já está cheirando mal. Ela sentia que não adiantava remover a pedra. Os médicos já vieram aqui e falaram que não tem jeito, não precisa orar mais não. O psicólogo já falou que ele está meio doido mesmo, não precisa orar mais não. Esse menino aí não tem jeito mais não, o pastor já falou que já orou e não tem... São opiniões de Marta que atrapalham o agir sobrenatural de Deus. Nesse capítulo, irmãos, há quase nada de religiosidade, mas há muito de opinião humana, há muito de eu mesmo, do homem ego, do homem cheio de si, achando que sabe as respostas. Da onde vem isso? Lá no Éden, lá no jardim, haviam 2 árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A partir do momento que a dona Eva pegou a frutinha e mastigou, e deu para o seu Adão, que mastigou e deu ali a sua engolida na fruta, a humanidade passou a ter os seus olhos descobertos e começou a entender o que era o bem e o que era a maldade. Automaticamente o Senhor vem, coloca uma guarda para tomar conta daquele jardim e os expulsa de lá. Por quê? Eles não poderiam comer da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? É Jesus. Essa árvore estava ali, na frente deles, para dar vida a esse homem chamado Lázaro. E nós, que ficamos só com a árvore do conhecimento, do bem e do mal, achamos que sabemos tudo, que temos opiniões precisas, que sabemos de todas as coisas, e com isso, a gente machuca o coração de Deus. Mas até que então, o Senhor, ouvindo todas essas opiniões contrárias, Ele foi firme. E aí chegou o ápice do momento, no versículo de número 39, quando Ele manda tirar a pedra. No 40, Ele expressa algo importante: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Nesse momento agora, o Senhor prepara o cenário para nos ensinar algumas lições. Primeiro, Ele dá vida aos mortos. Jesus dá vida aos mortos. Irmãos, Ele é a ressurreição e a vida. Se hoje você consegue experimentar algo sobrenatural, você consegue dar passos no mundo sobrenatural, é porque a vida entrou em você. E se você está ao alcance da minha voz, está participando agora desse culto, Ele está te chamando para esse reencontro, porque Ele quer pegar essa vida que está escondidinha, afastada, longe do Senhor, e quer dar uma renovada, porque Ele tem poder para dar vida àqueles que estão sem vida, trazer à tona aqueles que estão lá no fundo do poço. Ele tem poder para mudar a sua sorte. Esse é o Jesus a quem nós cremos. Outra lição importante: há uma necessidade muito grande de nós nos submetermos a Deus e de nós cooperarmos com Deus. Como é que a gente se submete a Deus? Deixando de lado toda a nossa opinião. Deixando de lado tudo aquilo que a gente acha que sabe. Tudo aquilo que a gente acha que pode. Tudo aquilo que a gente acha que tem. Jesus disse: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Você não tem que dizer não para o seu patrão. Você não tem que dizer não para você tem que dizer não para você. Você tem que dizer não para você.
Langston, que é o teólogo batista, no qual muitos estudaram para fazer seminário, ele diz que a raiz do pecado é o egoísmo. Se você não tomar conta do egoísmo, você fará coisas que desagradarão a Deus, automaticamente será insubmisso ao Senhor. Você não vai tirar a pedra. Jesus não tirou a pedra. A música que a gente cantou fala, né? Remove a minha pedra, né? Mas Jesus não tirou pedra, não. Ele mandou os homens tirar a pedra. É aí que entra a nossa cooperação. Se você já ouviu a voz do Espírito falando, faça. Se você já ouviu a orientação do Senhor, haja. Se você já ouviu Deus dizendo a você, tome essa atitude, não espera não, tira a pedra. Tira, coopera. Coopera com o Senhor. Eu sempre ensino isso às pessoas. Santidade é uma via de mão dupla. Deus vai nos santificar, mas nós também temos que tomar a atitude de santificação, de agradar ao Senhor. É aí que entra a nossa submissão e é aí que entra a nossa cooperação, para que possamos agir de uma maneira tremenda. E por último, a verdadeira transformação da morte para a vida, a verdadeira transformação da morte em vida, ressuscitar os mortos, é na verdade transformar a morte em vida. O que eu acho interessante aqui, é que no finalzinho do texto, versículo 45 e 46, diz assim, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Não foi só a vida de Lázaro, não foi só a morte de Lázaro que virou vida, mas os que passaram a crer no Senhor, Deus deu-lhes o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus, e isso é vida. Querido, eu queria que você parasse agora para pensar em você. Será que você não está sendo o seu obstáculo para esse reencontro com Deus? Será que não está dando muita desculpa? Será que não está cheio de... Está igual Marta, acelerando. Não, Senhor, mas é porque eu tenho que fazer isso aqui primeiro, eu tenho que ir para cá primeiro. Senhor, se o Senhor tivesse resolvido o meu problema ali atrás, estava resolvido aqui na frente. Será que a gente não está igual Marta, não? Será que nós não estamos igual os discípulos, não? Inseguros. Sabemos quem Ele é, já vimos Ele curar, já vimos Ele transformar, já vimos Ele fazer um monte de coisa. Mas ressuscitar alguém? Não é bem assim. Será que nós não estamos igual os judeus, não? Olha lá, ele faz isso. E ele nunca falou isso. Ele nunca disse isso. Será que nós não estamos inventando coisas? Isso, irmão, está atrapalhando o fluir da graça de Deus sobre a sua vida. Creia, temos um Jesus que pode tirar você do lamaçal e te dar vida de novo. Porque Ele veio para isso. Ele veio para dar vida. Ele é a vida. Fora dele não há vida. Fora do Senhor não há existência. O que há é uma sobrevida aí que você está levando aí, até o dia 10 pagando um monte de boleto, acertando um monte de coisa aí e vivendo. Vida só no Senhor. Fecha os teus olhos, querido. Se você está compreendendo o que o Espírito está querendo dizer para você, se você está compreendendo o que o Senhor está falando com você, é porque Ele está marcando agora um reencontro contigo. Ele está gritando, sai para fora. Sai daí dessa cova. Sai daí desse ambiente ruim que você está vivendo. E vem para perto de mim, eu quero te abraçar. Eu quero te dar vida. Eu quero te dar fôlego para você viver de maneira plena, abundante, saudável, melhor. Sai daí. Talvez agora, num outro ouvido, tenha uma voz dizendo, mas você tem que resolver isso na sua vida primeiro. Mas você tem que resolver aquilo outro primeiro. Você peca aqui, você peca ali. Deus só quer
que você remova a pedra e vá em direção ao seu filho. É só isso que Ele quer. O resto é com Ele. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você crê nisso? A música vai ser tocada. Logo após eu quero orar por você. Aproveita esse tempo para tirar a pedra, para tirar os obstáculos e chegar perto do Senhor.